Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu vou falar do caso real de Anneliese Michel. Especial semanal sobre possessão demoníaca em homenagem aos 50 anos de O Exorcista e ao lançamento do filme O Exorcista Devoto, previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 13 de outubro de 2023. Anneliese Michel, possessão ou doença. Para melhor falar de Anneliese, precisamos primeiro conhecer a breve história de sua mãe. Anna Michel teve uma filha, usando os péssimos termos da época, ilegítima, em 1948, chamada Marta, trazendo desonra também nos péssimos costumes da época e sendo obrigada a usar um véu preto em seu casamento. Quando Anna Elizabeth Michel, ou Anneliese, nasceu em 21 de setembro de 1952 em Leibfing, Marta tinha 4 anos. A mãe obrigou Anneliese a expiar os pecados da tal ilegitimidade de sua irmã, fazendo com que a criança tivesse uma fervorosa devoção. Marta, que presumo ter tido uma infância muito triste, morreu aos 8 anos de idade em decorrência de uma cirurgia de retirada de um tumor renal. Anneliese, que era muito sensível e tinha um coração gigantesco, sentiu-se ainda mais pressionada a se penitenciar por sua mãe e irmã. Seus pais eram católicos fervorosos, para não dizer fanáticos, e Anneliese se via cada vez mais cercada pela ideia do pecado e pela penitência em livrar-se dele. Enquanto as outras crianças faziam birras e se rebelavam para testar os limites paternos, Anneliese dormia sem roupas no chão frio para espiar os pecados dos usuários de drogas que dormiam na estação de trem local. Em 1968, aos 16 anos, ela começou a apresentar sérias convulsões e foi inicialmente diagnosticada com epilepsia. Ela começou a ter alucinações com figuras demoníacas enquanto rezava. Em 1973, ela estava em profunda depressão e pensava em suicídio. As vozes em sua mente diziam a ela que ela já estava condenada. Ela então pediu ao sacerdote local que a exorcizasse e ele negou por 2 vezes. O quadro de Anneliese piorou. Ela chegava a fazer 600 genuflexões por dia e acabou rompendo os ligamentos do joelho. Rastejou para debaixo da mesa e ficou latindo como um cachorro por 2 dias. Passou a se alimentar de insetos, de aranhas, carvão e até mordeu a cabeça de um pássaro morto. Ela ainda lambeu a sua própria urina do chão e gritava por horas seguidas. Em 1975, o bispo de Würzburg concedeu o exorcismo. Anneliese recusou intervenção médica da clínica psiquiátrica de Würzburg. Seus sintomas eram de esquizofrenia e ela poderia responder ao tratamento medicamentoso e terapêutico. Houveram especulações que Anneliese poderia ter sido influenciada pelo filme O Exorcista de 1973, mas, independente do que pode ter gerado o efeito de sugestão, os exorcismos estavam na moda naquela época. A garota estava em um estado físico e mental deteriorado. O seu exorcismo foi realizado pelo padre Arnold Hens e pelo padre Ernest Alt, tudo feito de acordo com o ritual romano escrito em 1614. Eram realizadas 2 sessões de exorcismo de 4 horas por semana por aproximadamente 9 meses. Anneliese dizia estar possuída por vários demônios, entre eles Judas Iscariotes, Nero, Caim, Adolf Hitler e Lúcifer. Inclusive, quando falou como o espírito de Hitler, pronunciou as inflexões austríacas corretamente. 42 horas de exorcismo foram gravadas e existem algumas fitas disponíveis na internet para serem escutadas. Grunhidos, rosnados, gritos guturais, obscenidades, mas também uma conversa dos padres com os supostos espíritos demoníacos, onde estes relatavam os horrores do inferno. As sessões sempre acabavam em violência, com a moça ficando de cabeça para baixo ou sendo acorrentada na cadeira. Em 1976, Anneliese pegou uma severa pneumonia, perdendo muito peso, onde foi ficando cada vez mais fraca e acabou perecendo no dia 1º de julho. Seus pais a enterraram ao lado da pequena Marta,
nas bordas exteriores do cemitério, local destinado aos filhos ilegítimos e suicidas. Ainda hoje, na pequena cidade de Klingenberg, os habitantes não se sentem bem ao falar do caso. Christiana Metzler, que trabalha em uma agência de turismo local, diz: "Eu estava na escola quando aconteceu e tinha um monte de coisas encobertas. As pessoas não querem falar sobre isso. Há uma sensação de que a culpa foi dos pais, porque eles eram muito religiosos e não viram o que estava acontecendo. Às vezes, peregrinos católicos visitam a sepultura porque eles acham que ela pode salvar almas perdidas." A igreja se envergonha também deste caso. Em 1984, os bispos alemães solicitaram que a igreja revisse o ritual baseado no caso Michel. Apesar de não terem suas observações consideradas, o Vaticano publicou uma revisão no ritual de exorcismo publicada em 1999 e introduziu uma qualificação médica aos sacerdotes que fazem o exorcismo. Na visão de Anna Michel e seu marido, eles fizeram o correto. O atual sacerdote de Klingenberg, Dieter Feines, afirma que se fosse ele, não teria havido nenhum ritual de exorcismo, e ele complementa dizendo: "A visão da igreja é que existe a possibilidade de possessão, mas a verdade é que na Alemanha não há mais exorcismos." Anneliese morreu aos 23 anos, vítima de desnutrição, desidratação, pneumonia e negligência, após ser submetida a 67 sessões de exorcismos. Ela pesava apenas 30 quilos e as suas últimas palavras foram: "Mãe, eu estou com medo." Os pais, Anna e Joseph, foram levados a julgamento pelo assassinato de sua filha junto aos dois sacerdotes. Todos foram considerados culpados de homicídio negligente ao permitir que ela morresse de fome e foram condenados a 6 meses de prisão e 3 anos de condicional. Em 2005, a mãe, já com mais de 80 anos, vivia sozinha na casa, na região da Baviera, onde os horrores aconteceram. Seu marido já havia falecido e suas 3 outras filhas se afastaram dela. De seu quarto, ela tinha visão do cemitério onde suas filhas estão enterradas. Ela recebia os peregrinos que acreditavam que Anneliese operava milagres e a eles oferecia sempre uma oração. A casa pegou fogo em 6 de junho de 2013. Em uma coincidência macabra, se você somar os números do ano, 2 mais 0 mais 1 mais 3 dá 6, e o conjunto dos números ficaria 666. Dizia a mãe: ela morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar os seus pecados. O caso inspirou o livro The Exorcism of Anneliese Michel, escrito por Felicitas Goodman. Aqui no Brasil, o livro ganhou o título de Possessão e foi lançado pela excelente editora Darkside Books. Felicitas fez um intenso trabalho de pesquisa da infância e juventude de Anneliese. Durante a sua infância, ela era uma criança muito magra, fraca e adoecia com facilidade, o que gerava preocupação na escola e na sua vizinhança. Ao passar os anos, sua saúde continuou debilitada, mas ela se tornou mais sociável e fez mais amigos, descrita como uma garota alegre, piadista e excelente aluna, tirando ótimas notas. Ela gostava de tocar acordeão nas horas de folga. Em 68, ela desmaiou na escola e teve a sua primeira convulsão. Quando ela retomou a consciência, ela não conseguia se mover. Ela teve uma contração tão forte em seu abdômen que acabou se urinando. Não conseguia respirar direito e nem chamar a seus pais. Pensou que iria morrer ali mesmo. Tudo isso durou 15 minutos. Mas no dia seguinte, Anneliese acordou melhor e, como não passou mais mal, não procurou o hospital. Um ano depois, em 1969, ela teve a segunda convulsão, que foi ainda mais intensa e seus pais decidiram procurar um médico. Ela foi encaminhada ao neurologista Dr. Lutz, que realizou um exame de eletroencefalograma que não apontou nenhuma irregularidade. Entretanto, diante de seu relato pessoal, ela foi diagnosticada com epilepsia total do tipo ataque epilético do grande mal, que é a forma mais grave. Nessa mesma época, Anneliese precisou retirar as amígdalas e acabou contraindo uma grave pneumonia, necessitando ficar internada em um hospital especializado em doenças pulmonares,
que ficava a 350 quilômetros de sua casa. Nesse período de internação, os médicos relataram que ela se sentia muito solitária, começou a apresentar problemas cardíacos, circulatórios e ter ideações suicidas. Em junho de 1970, ela teve outra convulsão. Os residentes do hospital fizeram uma oração para ela e alguns disseram que notaram que seus olhos ficaram escuros e suas mãos ficaram em formato de garra. Mais tarde, ao rezar o rosário, Anneliese viu um rosto enorme e muito feio. Esse evento a assustou de tal maneira que ela começou a temer os rituais religiosos que praticava. Em agosto de 1970, a jovem teve alta, mas seus pais disseram que ela tinha grandes mudanças de humor e comportamentos estranhos, principalmente durante a noite. Como ficou internada, ela ficou ausente da escola e, quando retornou, seus amigos já tinham se formado, o que fez com que a garota se sentisse ainda mais triste e solitária. Achando que essa depressão poderia ser um efeito colateral do anticonvulsionante que ela tomava, os médicos trocaram a medicação. Em 1972, ela teve outro ataque epilético e o Dr. Lutting trocou sua medicação pelo remédio Dilantin. Após isso, Anneliese começou a sofrer de alucinações de desmaios e começou a se queixar de sentir odores ruins que somente ela sentia. Com o tempo, a sua repulsa a objetos sacros e religiosos aumentou, e sua mãe relata que, assim como aconteceu no hospital, ela notou o escurecimento de seus olhos e suas mãos ficarem em formato de garras quando elas passaram em frente a uma imagem da Virgem Maria. Seu pai a levou até um santuário na cidade de San Damiano, na Itália, mas a moça não conseguiu entrar. Anneliese disse que sentiu como se o chão estivesse em chamas e ela não conseguia fixar o olho em nenhuma imagem religiosa. Ela e o pai voltaram de ônibus. No caminho, ela arrebentou um rosário, sua voz mudou e de seu corpo exalou um cheiro putrefato que todos os passageiros puderam sentir. Em setembro de 1973, sua mãe a levou novamente até o Dr. Lutting, que acrescentou mais uma medicação. A esta altura, Anneliese dizia que o diabo estava dentro dela e ela via rostos horríveis. Dizia também que logo haveria um julgamento de fogo para todos. E foi neste momento que seus pais decidiram procurar a igreja. Como eu relatei anteriormente, 2 pedidos de exorcismo foram negados a Anneliese. Ainda em 1973, Anneliese começa a ser medicada também com Tegretol. Como as coisas só pioravam, a família procurou por um especialista em possessão demoníaca, Adolf Roderick, que acreditou estar diante de um caso real e os encaminhou para o padre Ernest Alt. O padre Ernest começou a visitar Anneliese para abençoá-la e rezar com ela. Ela então parou de comer, beber, dormir e gritava, comendo aranhas, insetos e carvão, agredia seus familiares e destruía artefatos religiosos. Houveram relatos que ela corria pela casa com uma velocidade altíssima e jogou sua irmã para longe, demonstrando uma força sobre-humana. A família estava muito assustada. Anneliese começou a ver parentes falecidos e feridas começaram a aparecer em suas mãos e pés como estigmas. O padre Adolf foi visitar a moça e a encontrou em transe. Quando o padre perguntou seu nome, ela respondeu com uma voz alterada: Judas. O padre Adolf contou ao bispo Joseph Stengel, que designou o padre Arnold Hens para o exorcismo. Em 24 de setembro de 1975, aconteceu a primeira sessão. A jovem reagia muito violentamente quando era aspergida água benta sobre ela, gritava, tentava se morder e lançava ofensas ao padre e aos familiares. As sessões duravam 4 horas. A partir do segundo exorcismo, o padre Adolf começou a gravar o ritual e ao longo dos dias a jovem disse estar possuída por 6 demônios. Em outubro de 75, os demônios disseram que estavam partindo, mas voltaram logo depois com um 7º demônio. Isso durou até fevereiro de 1976, quando eles falaram pela última vez. Anneliese disse que maio e junho seriam meses difíceis, mas em julho ela estaria liberta, isso se nenhum médico fosse chamado para tratá-la. Esses meses foram mesmo muito duros, porque a moça parou de comer de vez e se tornou tão violenta que seus familiares tiveram que amarrá-la durante a noite.
O último exorcismo ocorreu em 30 de junho de 1976. Annelise, já extremamente debilitada, pediu absolvição ao padre, que a concedeu. Na manhã seguinte, sua mãe encontrou Annelise morta em sua cama. Há um relato de uma carta deixada por Annelise, onde ela diz que foi dada a ela uma escolha, a de ser liberta dos demônios e ter uma vida normal, e outra que seria continuar possessa e mostrar à humanidade que o mal primitivo existe. Ela escolheu permanecer. A veracidade disso, no entanto, não pôde ser comprovada. Em 2005 foi lançado o filme O Exorcismo de Emily Rose e em 2006 foi lançado o filme alemão Requiem, ambos inspirados no caso de Annelise. E você, o que acha que realmente aconteceu nessa triste história? Uma doença mental que foi mal diagnosticada, uma interação medicamentosa tóxica, negligência familiar e religiosa, ou realmente houve uma possessão demoníaca? Para mim, sim, houve negligência. A moça deveria ter sido colocada sob cuidados médicos para se alimentar de maneira compulsória, mas não tenho conhecimentos espirituais ou médicos para afirmar que foi algo puramente físico ou espiritual, ou até uma mescla das duas coisas. O que eu sei é que a moça sofreu demais. Uma história muito triste, mente e alma que adentraram em um caminho insalubre e sem volta. Muito obrigada por assistir.